Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos. Hoje é um culto da vitória, culto abençoado, mas que nós vamos falar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos vivendo dias que procede a volta de Jesus. Amém? Está muito próximo esse dia. Então, Deus nos desperta a vigiar, a orar mais, a ter uma comunhão mais profunda com o Senhor, amém? Eu convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, amém? Aleluias! Quero deixar essa palavra de reflexão para os irmãos, amém? Que os irmãos venham meditar nessa palavra, aqueles que ainda não são, que venham se refletir e voltar para Deus, e voltar para o Senhor Jesus. Porque Jesus é o único caminho que pode salvar, que pode libertar, que pode restaurar uma vida e que pode salvar também. Ele é o caminho que nos leva de volta ao Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Amém? Então, aqui o Senhor nos mostra, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses que estavam entristecidos com aqueles irmãos que morriam, e na verdade eles não morriam, eles estão dormindo. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles estão dormindo, esperando a volta do Senhor. Então essas palavras eram para fortificar a fé dos irmãos, amém? E essa palavra é para fortalecer a sua fé nesta noite, a sua fé que está abalada, a sua fé que se abalou por algum motivo, por alguma situação. Essa palavra é para te fortalecer e ficar firme na presença do Senhor, voltar para a casa do Senhor, voltar para a presença do Senhor, o mais rápido possível. Você que se afastou e que saiu da casa do Senhor, precisa retornar, porque está muito próximo esse grande dia, que os mortos, os que dormem em Cristo, que morreram, ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, porque somos a geração do arrebatamento, nós estivermos vivos, seremos transformados e levados às nuvens, e encontraremos com aqueles que morreram, que dormem, e assim partiremos para a eternidade com o nosso Deus, amém? Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fique firme, você ainda que não tem Jesus como Salvador, que ainda não recebeu Jesus, volte para a presença dele. Volte, entregue a sua vida ao Senhor, reconheça Ele como o único, suficiente e Salvador da sua vida, porque não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João. O evangelista João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém leva ao Pai, a não ser através de Cristo. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário. Ele veio para aliançar o homem novamente com Deus. Como é essa aliança? Essa aliança vem através de Cristo Jesus. Quando Cristo morre na cruz e quando ele ressuscita ao terceiro dia,
Ele condena o pecado na carne do seu corpo e ele ressuscita santo, amém? Ele ressuscita com um corpo imortal, incorruptível. Assim, ele condenou o pecado na carne. Nós que estamos em Cristo Jesus, ainda que nós ainda estamos no corpo da carne, e nós vivemos no pecado, ainda vivemos no corpo do pecado, mas nós já somos justificados através de Cristo Jesus. Não é porque você foi justificado que você vai continuar pecando, não. Você vai lutar contra o pecado. Você vai lutar contra o desejo da sua carne, buscando a presença do Espírito Santo, buscando na oração, buscando na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, na comunhão na casa do Senhor, amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos meditar nesta noite. E vamos ler novamente aqui, que diz assim, 1 Tessalonicenses, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante. Não é para você ser ignorante, é para você acreditar, é para você crer. Não tenha medo, acredite, acerca dos que dormem, aqueles que já foram, que já partiram deste mundo. E não ficar triste por causa disto, amém? Não ficar triste porque os demais não têm esperança. Mas nós temos esperança, nós que estamos em Cristo Jesus, nós cremos que depois da morte, nós não estamos mortos, mas nós estamos dormindo, esperando o trocar da trombeta, que em poucos dias, em qualquer segundo, qualquer momento, essa trombeta pode tocar, amém? Então nós precisamos vigiar, nós precisamos ficar atentos nos acontecimentos que está acontecendo no mundo, como diz Jesus. Ele falou em Mateus 24, que nos últimos dias acontecerá coisas horrorosas, coisas que o homem ficará assustado, não terá amor ao próximo, não terá amor às vidas. Nós estamos vendo hoje isso acontecer ali na guerra da Ucrânia e outras tantas guerras que já aconteceu. O homem sem amor, o homem não tem amor, matando sem causa nenhuma, matando por coisas materiais desse mundo, que tudo vai ficar aí, as coisas materiais vai ficar. O que importa é a nossa salvação, é a nossa vida em Cristo Jesus. As coisas materiais não têm importância para Deus, porque nós somos filhos do homem mais rico da terra, do dono do ouro e da prata. Ele é o rei do universo, o dono de tudo. Para que ficar brigando por coisas materiais? Jesus não quer isso. Jesus quer que nós buscamos a face dele, buscamos a presença dele e que se importamos com a nossa vida, com o nosso corpo espiritual, em ter uma vida de santidade, uma vida de temência ao Senhor, uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, de conhecer e ter mais intimidades com o Senhor. E ele também diz, aquele que não tem o Filho, não tem o Pai também. Aquele que não crê em Jesus não tem o Pai. Então, crê em Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, há esperança para nós, há esperança para aqueles que foram em Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, né? Assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele, com Jesus. Essas pessoas vão voltar a viver novamente, vão voltar à vida. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que em nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos aos outros com essa palavra. Tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento, mas o arrebatamento é real. Ele vai acontecer.
ele vai acontecer, porque Enoque, ele andou com Deus 300 anos e Deus o arrebatou dessa terra, levou ele não provou a morte. Elias também não provou a morte, ele está junto com o Senhor, amém? Eu quero dizer para você assim, creia na vinda de Jesus. Jesus está voltando, os dias estão se findando, está chegando os dias finais. Não acredite nessas pessoas que pregam que tudo vai mudar, que tudo vai ficar bem. Não, Jesus está voltando. A nossa felicidade não é neste mundo, a nossa felicidade é estar com o Senhor por toda a eternidade, amém? Como diz a palavra na carta de Mateus, no Evangelho de Mateus 24, Mateus 24, ele diz assim: e quando Jesus saiu do templo, aproximando-se ele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui aconteceu. Esse templo foi derrubado, né? Mas Jesus estava falando do seu próprio templo, que era o seu corpo físico, que ele ia ser derrubado e destruído, mas com 3 dias ele se levantaria. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: quando será estas coisas? Que sinais haverá na tua vinda e no fim do mundo? E Jesus respondeu e diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão muitos falsos profetas, muitas pessoas torcendo a palavra, enganando as pessoas, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus não virá pisar nessa terra, né? Neste momento. Ele virá sobre as nuvens e dali partiremos para a eternidade, amém? Se aparecer um Cristo na terra, que não é mentira. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porém, ministro, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Essas guerras, essas coisas que estão acontecendo ainda não é o fim, é os princípios das dores. Virá coisas piores aí para frente, amém? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso tudo está acontecendo, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos uns aos outros, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Isso já está acontecendo, essa traição, um traindo o outro, um irmão traindo o outro. Não há mais fidelidade, não é mais amor, não há mais tudo isso que Jesus falou está acontecendo, amém? Eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite e pedir que você fique firme na presença do Senhor, se volte para a presença do Senhor. Você que se afastou, volte para a casa do Senhor, porque o nosso Rei está voltando e muito próximo de nós, como um fio de cabelo para se arrebentar. O tempo da graça está se acabando e está para iniciar o juízo de Deus na terra. O juízo de Deus, o que é o juízo de Deus? É quando a igreja sair da terra, começa o juízo de Deus. As pragas serão começadas a derramar sobre a terra. Aí muitos falam, mas já está derramando. Não, o juízo não começou. O juízo vai ser muito pior do que está acontecendo nessa terra, amém? Então permaneça na presença do Senhor. Você que se afastou, volte muito correndo, mais rápido possível, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra e entrego esse momento nas mãos do Senhor, amém? Meu Pai querido e santo, eu agradeço ao Senhor por esta noite, Pai. Eu agradeço ao Senhor pelos nossos irmãos que aqui estão. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Eu agradeço por tudo que está acontecendo, Senhor. Pai, nos ajuda a permanecer até o fim. Ajuda nossos irmãos a permanecer até o fim, Senhor. Pai, traga de volta os teus filhos. Toca nos seus corações. Levanta, Senhor, a tua igreja na terra. Levanta os intercessores.
para orar pela Ucrânia, pelos países que estão sofrendo, Pai. Em nome de Jesus, pelas criancinhas que estão morrendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos adiante do Senhor. Livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos dos enganos, das mentiras. Mas que nós venha permanecer na Tua palavra, na Tua verdade, no Teu juízo, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada por esta noite, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco hoje para todos sempre. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Dá uma noite tranquila, uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Amém, Jesus. Para Amém. todos nós. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. Assim, meu Deus, nós oramos, encerramos. Em nome de Jesus, nós encerramos. Em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.